Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema que, vamos combinar, afeta absolutamente todo mundo na nossa sociedade atual. Aquela frustração constante com expectativas que não foram atendidas. É muito louco como é comum aquela sensação de que, não importa o quanto a gente conquiste, o descontentamento sempre acaba dando um jeito de voltar. Então, fica a pergunta: como é que a gente constrói uma resiliência moderna e inabalável para lidar com isso? Bom, a resposta está em dominar a arte de neutralizar as nossas expectativas. Vamos entender isso direito. Para começar, o antigo filósofo Sêneca descreve uma coisa que ele chama de a perspectiva do rei. Acontece que muitas vezes a gente opera sobre uma ilusão quase infantil de que o mundo tem que se curvar aos nossos desejos pessoais. A gente quer que tudo flua perfeitamente e, claro, sempre nos nossos próprios termos. Só que aí, a gente colide de frente com a realidade. E a realidade é inteiramente imprevisível e totalmente fora do nosso controle. Manter essa perspectiva irreal de que somos reis ou rainhas do universo é exatamente o que nos leva a ter verdadeiros ataques de birra emocionais, aqueles momentos em que a vida inevitavelmente não atende às nossas exigências. E isso nos leva a uma pergunta super intrigante. Por que conseguir exatamente o que a gente quer muitas vezes traz um baita tédio logo em seguida? O fenômeno por trás disso tem um nome, é a adaptação hedônica. Tem umas pesquisas fascinantes feitas com ganhadores na loteria que mostram que, depois daquela euforia inicial gigante, essas pessoas se adaptam super rápido às suas novas Ferraris e mansões. E o resultado? Elas acabam com exatamente o mesmo nível de infelicidade e ansiedade que tinham antes de ganhar o prêmio. É incrível. A nossa mente simplesmente pega essa novidade maravilhosa e, pá, neutraliza. Então, como é que a gente quebra esse ciclo sem fim? Bom, isso nos leva à promessa da eudaimonia e à ideia de uma vida que flui de verdade. Tudo começa com essa palavra grega, que é, no mínimo, fascinante. Eudaimonia. Dividindo a palavra, eu significa bom, e daimon se refere ao nosso espírito interior, ou à nossa centelha divina. Então, ser bom com esse espírito significa florescer, vivendo da melhor forma possível. A sacada aqui é que ao alinharmos as nossas ações do dia a dia com esse nosso eu mais elevado, o resultado natural é a gente alcançar essa tal eudaimonia, ou seja, uma vida que é feliz e que flui de uma maneira super suave. Só que tem um detalhe: existe uma lacuna natural entre quem somos hoje e o nosso chamado eu ideal. É literalmente a distância entre o que estamos efetivamente fazendo e o que somos verdadeiramente capazes de fazer. Viver em harmonia com esse eu ideal, que é o que os estoicos chamam de viver com arete, é o que fecha essa distância. E o ponto crucial dessa história toda é que eliminar essa lacuna também elimina de vez aquele espaço escuro onde a ansiedade, a insegurança e o arrependimento adoram se proliferar. E como fazemos isso na prática? Entrando na dicotomia do controle, também conhecida como a grande triagem estoica. O filósofo Epicteto, na prática, dividiu absolutamente tudo na vida em 3 categorias bem diretas. Primeiro, as coisas que a gente controla completamente, tipo os nossos próprios valores e intenções. Segundo, as coisas sobre as quais a gente tem só um pouco de controle, como uma partida de tênis ou um projeto lá no trabalho. E por último, as coisas sobre as quais a gente tem zero controle. Isso inclui o clima, o passado e, claro, o comportamento das outras pessoas. A grande lição que a gente tira daqui é que a raiz de todo o nosso sofrimento emocional é essa nossa teimosia em entregar poder às coisas que pertencem justamente a essa última categoria, que é totalmente incontrolável. Para ilustrar o quão absurdo isso é na vida real, basta pensar na metáfora do boneco de voodoo. Vamos imaginar segurar um boneco que representa todo o nosso bem-estar emocional, e aí a gente simplesmente abre a janela e joga ele no meio da rua. Se preocupar demais com eventos externos é literalmente a mesma coisa que permitir que cachorros aleatórios e carros passando ditem a nossa dor física e emocional. A ideia toda do estoicismo é pegar esse boneco de volta, fechar a janela e manter o controle rigorosamente dentro de casa. Mas tá, como a gente aplica isso na segunda-feira de manhã? Simples, mudando as nossas metas. Uma meta externa seria, por exemplo, vencer uma partida de tênis ou fazer alguém amar a gente. São coisas que, no fim das contas, não dependem só de nós. Agora, uma meta interna seria jogar com o máximo de esforço possível ou agir da forma mais amável e correta que a gente conseguir. O mais fascinante dessa mudança de chave é que, ao internalizar as metas, a gente garante que, mesmo que o evento externo dê super errado, aquela confiança tranquila continua ali. Afinal de contas, a nossa meta interna foi inteiramente alcançada, não importa o placar. O que nos leva a uma ferramenta incrível chamada o poder da visualização negativa, ou a arte de antecipar o futuro.
Sêneca já dizia o seguinte: o homem que antecipou a chegada das dificuldades tira o poder delas quando chegam. Basicamente, antecipar os piores cenários age como uma verdadeira vacina psicológica contra a devastação absoluta. Quando algo der errado, aquele choque da realidade é drasticamente suavizado. Por quê? Porque mentalmente a gente já tinha considerado e processado aquela ocorrência ruim como uma possibilidade super real. Mas olha só, a visualização negativa não é um passe livre para virar um pessimista crônico. Muito pelo contrário. É um exercício de imaginação que a gente usa especificamente para cultivar uma gratidão profunda pelo momento presente. Para se ter uma ideia, nossos ancestrais ficariam absolutamente maravilhados com milagres modernos que a gente ignora todo santo dia. Quase tipo o papel higiênico ou ter frutas frescas no meio do inverno. Refletir sobre a ausência dessas coisas transforma o que é comum no motivo de pura celebração. Essa técnica atua em duas frentes diferentes. Primeiro, a gente tem a visualização prospectiva, que envolve imaginar a perda daquilo que temos agora. Isso é sensacional para prevenir a nossa falta de apreciação e aquele luto desproporcional lá no futuro. Do outro lado, tem a visualização retrospectiva, que sugere olhar para algo que a gente já perdeu e imaginar como seria se a gente nunca tivesse vivido aquilo. Fazer isso substitui completamente o foco na dor da perda atual e coloca no lugar uma gratidão imensa pela oportunidade de ter vivenciado aquilo em algum momento da nossa vida. Vamos amarrar tudo isso agora, olhando para o arqueiro e o destino, focando sempre no processo. Pensemos na clássica metáfora do arqueiro estoico. Esse arqueiro concentra absolutamente toda a energia dele no processo, em mirar, em focar na respiração e intencionar o arco. Ele faz tudo isso com perfeição. Só que, ao mesmo tempo, ele tem plena consciência de que, no milissegundo em que a flecha sair do arco, uma rajada de vento repentina pode desviar tudo. O verdadeiro sucesso para ele, então, mora exclusivamente no processo de atirar e nunca no resultado final de acertar o alvo, porque, convenhamos, o resultado já não pertence mais a ele. E é exatamente desse conceito que nasce a famosa cláusula de reserva. É basicamente o hábito de adicionar condições às nossas intenções. Por exemplo, velejarei pelo oceano se nada me impedir. Ou, vou malhar todos os dias essa semana, se o destino permitir. Pode parecer só um detalhe bobo na nossa linguagem, mas na verdade é um hábito mental profundo de desapego aos resultados. Quando a gente para de tratar o sucesso como algo 100% garantido, fica infinitamente mais fácil aceitar os contratempos da vida, perdoar as nossas próprias falhas e levantar de novo, sem aqueles grandes dramas. Outra metáfora que é brutalmente honesta é a do cachorro amarrado a uma carroça em movimento. Essa carroça representa o destino. O cachorro ali tem basicamente duas alternativas. Ele pode correr alegremente ao lado da carroça, acompanhando o ritmo, e aproveitar a viagem numa boa. Ou ele pode resistir, fincar as patas no chão de forma teimosa e acabar sendo arrastado à força e se machucar inteiro. A carroça vai seguir o curso dela de um jeito ou de outro. A nossa resistência apenas gera uma dor completamente desnecessária. Então, o triângulo estoico junta todas essas peças pra gente. A eudaimonia, que é aquela vida que flui maravilhosamente bem, fica bem ali no centro. E a gente alcança isso vivendo com o areté, que é buscar a nossa melhor versão e assumindo de vez a responsabilidade radical de focar apenas e unicamente naquilo que a gente consegue controlar. Neutralizar as expectativas não tem absolutamente nada a ver com se tornar uma pessoa fria ou sem emoção. Tem a ver, na verdade, com assumir o comando definitivo da nossa própria tranquilidade mental. E com tudo isso em mente, a gente chega numa provocação final incrível do imperador Marco Aurélio. Se as nossas mentes são as únicas coisas que verdadeiramente nos pertencem e sobre as quais temos domínio absoluto, por que a gente permite que um mundo incontrolável puxe os nossos cordões? Pensa nisso. Já passou da hora de cortar essas amarras das expectativas externas e parar de viver como marionetes das circunstâncias. O poder de manter a nossa mente tranquila está, e sempre esteve, nas nossas próprias mãos. Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se vê na próxima.